A primeira coisa que chama atenção no meio de uma paisagem é a imagem que nós percebemos através do olhar. Mas além da paisagem visual, existe também uma paisagem sonora. Dentro de um jogo de videogame, o som pode conter pistas sobre a presença do inimigo, acrescentar uma dose extra de emoção ou ser o elemento principal do desafio. Você já reparou como fica chato jogar com o som desligado? Aumente o volume e se prepare para uma viagem sonora. Quem frequentou uma casa de pinball na infância ou juventude tem uma história para contar sobre a sua máquina favorita. Isso aqui é um pinball, né? Muita gente nem sabe o que é isso hoje em dia. A molecada que a gente, né, conversa aqui, que vem pra nossa equipe e tal, nunca nem viu, né? Só viu no computador mesmo. E é um negócio que, assim, desde criança, assim como querer fazer jogos, eu ficava pedindo pro meu pai uma de Natal. Falava assim, pô, pai, vê uma máquina de fliperama aí pra mim e tal. Pro meu pai não, pro Papai Noel também, né? Mas nunca chegava, né? Os anos 70 deram início à geração arcade e seus fliperamas equipados com chips de áudio. Na época, todo amante de música tinha sua própria coleção de cassete e vinil. Mas para os fabricantes de videogames, colocar um toca-discos em uma máquina de fliperama ou em um console caseiro não parecia uma boa ideia. A melhor saída foi usar poucas notas com muita criatividade. Um Apple II de 1977 ainda emitia um som bastante rudimentar através dos alto-falantes. Nos anos 80, a tecnologia ficou mais barata no Vale do Silício e os consoles, computadores e fliperamas foram equipados com novos chips geradores de som. Os programadores podiam usar uma maior variedade de tons nas suas composições. O chip do computador Commodore 64 é venerado até hoje pelas muitas possibilidades de efeitos e filtros. Nos jogos da série Monkey Island, a qualidade do áudio nos jogos acompanhou a evolução das placas de som dos computadores domésticos. Do final dos anos 70 até a metade dos anos 80, a tecnologia sonora também avançou muito no mercado de consoles. Desde a dificuldade em acertar a harmonia dos sons no Atari 2600, até o upgrade sonoro do Master System. A música dos jogos eletrônicos logo passou das mãos dos engenheiros elétricos e programadores para as mãos dos compositores profissionais. A função do som, ela gera uma ambientalização, ela cria um processo de imersão mais rápido entre o jogador e o jogo em si. Se não tiver o ambiente sonoro em volta, você não se sente tão imerso. Os jogos são todos hoje feitos com orquestras sinfônicas. Let's go! Eu diria que a paisagem sonora é o conjunto de todos os sons inerentes, provenientes ou constituintes de um meio imersivo, né? Como o jogo é um meio imersivo, a paisagem sonora ela não pode ser dissociada do jogo. Geralmente, quando a gente vai dividir essa paisagem sonora, a gente divide em 3 grandes categorias, que são efeitos sonoros, diálogo e música, né? Às vezes os 3 estão interagindo ao mesmo tempo, às vezes um de cada vez. E isso nos leva a uma questão que é também típica dos jogos, que é a mixagem. No jogo, a mixagem também tem que ser interativa. A música tem uma função de mexer com a gente fisiologicamente e psiquicamente e de maneira comportamental. Quando você pega uma música que é up-tempo, com andamento rápido, a tendência do jogador é também emocionalmente e fisiologicamente reagir àquilo. Então ele vai ter movimentos mais rápidos. Então, o impacto do som, tanto fisiologicamente quanto emocionalmente, é enorme.
E o som no game tem esse papel, tem essa função de criar uma atmosfera emocional para o jogador ficar imerso. O jogo Ken Seiden, do Master System, tem um herói samurai e simula o som de uma flauta de bambu usada pelos monges japoneses na meditação. Na geração seguinte de consoles, o Mega Drive inovou com um chip Yamaha, muito usado pelas bandas New Wave e um total de 11 vozes. No começo dos anos 90, a evolução das placas de som e a popularização do computador pessoal abriu o mercado para uma era de ouro nos jogos de PC, como o Loom, que tinha O Lago dos Cisnes, de Tchaikovsky, na trilha. No mundo dos consoles, o Super Nintendo foi lançado em 1991 e trouxe jogos com sons ampliados de instrumentos reais, apesar da memória restrita dos cartuchos. Hoje, existem sistemas que usam áudio com qualidade superior à do CD. Alguns jogos economizam no uso da trilha e valorizam os efeitos sonoros do ambiente. Em Shadow of the Colossus, a música só é tocada durante as cutscenes e o encontro do protagonista com os colossos. No restante do jogo, ouve-se apenas os sons do herói, do cavalo e dos arredores. One of the most important aspects of sound in games is the notion of feedback. Is that anything you do inside a game will also deliver you with some kind of gratification, with some kind of signal, with some kind of element that tells you that you've done something. And it's this kind of systemic connection between the game system and you as a player, and the kind of rhythm of feedback that is established through that. That's one of the most important functions of sound in games, I would argue. And this goes for all kinds of different games. Dos grandes baratos do som no jogo é usar o som como elemento de orientação da jogabilidade. If you see, you have a particular field of vision. You're seeing, your sense of seeing is directed, while your sense of hearing is always inside the field. You're always hearing from a 360-degree perspective, so to speak. Se você tem uma cena, uso do som off-screen, o que é o som off-screen? É o som em que você tem a audição de uma fonte sonora que não é revelada pela câmera naquele determinado momento, ou não é revelada para o jogador naquele instante. This kind of separation between the visual source and the auditory signal or the auditory is something that has a huge importance in 3D games, in all kinds of other games too. Because quite often, what you have to do as a player, one of your tasks, so to speak, is to move towards a specific area in the game, towards a specific situation in the game, and to, so to speak, visualize an acousmatic sound, to find out what is the source of the sound. Sounds
are not only there to give you feedback, not only there to warn you at times, not only there to make something believable, but they also affect you on an emotional level. A função da paisagem sonora num jogo é ambientar o jogador, na maioria das vezes, informar sobre o jogo, sim, mas deixar ele com o sentimento que você quer que ele tenha jogando. Você quer ver essa diferença na prática? Vá jogar um jogo de terror. Nos jogos e nos filmes de terror e suspense, a passagem do tempo e os momentos de silêncio aumentam o nervosismo do jogador. O gamer deve prestar atenção nos sons ao redor, porque ter ouvidos atentos faz a diferença entre vencer ou morrer. Little pig. Tinha um jogo que eu adorava, em que você só podia jogar a partir das 6 da tarde. Ele funcionava, se não me engano, das 6 da tarde às 6 da manhã. Então você criava um login e senha, era um jogo online. E, graficamente, não era um jogo muito elaborado. Só que a imersão que o som criava era tamanha que dava uma sensação apavorante de jogar aquilo. Se você pegar filmes de terror dos anos 90 para trás e desligar o som, às vezes é ridículo. Você vê aquela múmia andando. The living dead, bringing terror and death across 4,000 years. O som ele tem a capacidade, diferentemente de qualquer outra mídia, de imprimir emoções e emoções sobre as quais você geralmente não tem controle, a não ser que você feche os seus ouvidos. O que incomoda? O que gera medo? Por exemplo, a gente sabe que os sons graves tendem a gerar medo, essa emoção de medo, porque é uma coisa ancestral, né? A gente evolui de uma espécie onde os sons graves sempre significaram o urso gigantesco, o terremoto, o trovão. Para o compositor sueco Johnny Wingstedt, o casamento entre imagem e música é um exemplo fascinante de quando o todo é alguma coisa muito maior do que a soma das partes. No jogo Fantasia, o jogador pode sentir toda a magia do mundo Disney nos cenários e na trilha sonora. No jogo Streets of Rage, a ideia é bater em todo mundo numa tela que se move nas laterais. E isso pode ficar divertido, ao som de um techno rock com guitarras e baterias eletrônicas. Wonder Boy 3 não chamou atenção só pelas suas qualidades como jogo de plataforma, mas também pela trilha elaborada que acompanha os momentos marcantes. O jogo foi lançado no Brasil pela Tectoy, como Turma da Mônica: O Resgate. Na franquia Halo, o trabalho dos músicos é tão elogiado quanto o empenho dos desenvolvedores. O jogo tem a trilha sonora mais bem conceituada da história da revista Billboard, considerado uma bíblia no mundo da música. Wake up, Chief. Gustavo Santaolalla coleciona prêmios como Oscars, BAFTAs e Golden Globes. Mas além dos trabalhos no audiovisual, o compositor argentino assina a trilha do elogiado The Last of Us. Believe in the fireflies. Em Skyrim, a música tema é cantada na língua dos dragões. E para isso foi criado um alfabeto com 34 caracteres, que pode ser aumentado de acordo com a necessidade. A participação dos cantores e músicos nos videogames não fica limitada às trilhas sonoras. Muitos artistas viraram personagens de seus próprios jogos. No jogo Moonwalker, entre os passos coreografados típicos de suas danças, Michael Jackson distribui chutes e socos para salvar um bando de crianças sequestradas. O envolvimento de Michael com os jogos eletrônicos também virou uma lenda gamer. O rei do pop teria participado da trilha de Sonic 3,
mas não foi creditado por não ter ficado satisfeito com as limitações técnicas da geração 16 bits. O rapper 50 Cent é a estrela do jogo Bulletproof e da sequência Blood on the Sand. No primeiro, ele quer vingança depois de levar 9 tiros. No segundo, a aventura é resgatar uma caveira cheia de diamantes que foi roubada. Brutal Legend faz uma homenagem aos grandes nomes do heavy metal. E Ozzy Osbourne é o personagem Guardian of Metal, que cuida da loja onde o jogador pode comprar armas e itens para se dar melhor no game. Not sure, but I like how that sounds. O herói do jogo, Skrillex Quest, vive dentro de um cartucho de videogame empoeirado. Uma brincadeira com o hábito dos donos de consoles antigos de soprar o cartucho para fazer o game funcionar. O vilão final da aventura é o DJ Skrillex, que assina a trilha sonora. Em 2013, o também DJ Kavinsky viu na febre dos games uma oportunidade para interagir com os fãs de maneira diferente. Ele lançou um jogo de celular com seu nome e baseado nas músicas do primeiro álbum. Em 1984, a Nintendo contratou Koji Kondo, o primeiro músico a fazer a trilha sonora de um videogame. Seu trabalho de estreia na companhia japonesa foi o jogo de boxe Punch-Out! Também é dele a trilha do clássico dos RPGs The Legend of Zelda. A composição mais famosa de Koji Kondo foi feita para o jogo de um encanador bigodudo chamado Mario. Música, como qualquer outra área, é uma área onde a tecnologia pode entrar. E é uma área que requer tecnologias muito particulares. A diferença fundamental de compor para games é que você está lidando com uma mídia não linear, né? A mídia interativa, diferentemente de se você compor para um cinema ou até uma música comum, você não sabe o que vai acontecer. No cinema, o espectador ele pode ter diferentes leituras da obra. Ele pode ter diferentes impressões e sensações a cada vez que ele assiste ao filme. Mas, tecnicamente falando, frame a frame, está acontecendo exatamente a mesma coisa em termos sonoros. No jogo, não. No jogo, dependendo de como ele é construído, a paisagem sonora vai mudar dinamicamente em função da ação do jogador. Então, o compositor ele tem que pensar nas múltiplas possibilidades que o jogador tem durante o gameplay. E você nunca sabe exatamente o que o jogador vai fazer. Então, o máximo que você pode fazer é fazer estimativas e criar sistemas de som interativos que reajam àquelas determinadas situações que você está pensando e sempre ter um plano de fuga para se acontecer qualquer coisa que você não previu. Então, é uma mídia muito dinâmica. Até em termos de quantidade de som a ser composto, é diferente, porque como você tem que cobrir uma vasta gama de situações, você acaba tendo que gerar mais material. Então, hoje, uma das linhas de pesquisa legais é como é que você faz música interativa, como é que você faz uma música que se adequa ao roteiro e ao momento e ao status do jogo. Tradicionalmente, a gente faz música num ambiente que a gente chama de multipista, né? Você tem várias pistas de som e você vai encadeando essas pistas e harmonizando entre elas para que no final você faz um processo chamado mixagem, onde você mistura de fato essas pistas para até que você chegue no resultado onde você quer. No caso do jogo, além disso, você vai ter camadas acontecendo no jogo, lá fora chamam de layering, que é basicamente você ter diversas camadas de som que são disparadas de acordo com situações que acontecem no jogo. Então você pode ter, por exemplo, 2 trilhas rolando, uma trilha que você chama de trilha 3, uma trilha calma, que fica só ambiente, com pouca ação, com pouca movimentação, que é quando você entrou naquele ambiente, uma sala fechada, que não está acontecendo nada. Só que quando você tem uma porta na sua frente, uma na direita e uma na esquerda. Se você for para a direita, provavelmente vai ter um inimigo ali. Então, quando você abrir essa porta da direita, e você pode mapear isso nos softwares que a gente chama de middlewares de som, você mapeia esse lugar e você diz, olha, quando o jogador passar por isso, ele vai disparar um segundo som, que é essa trilha que está rolando aqui, que é a média, intensidade média. Então, de repente, vai entrar um elemento percussivo por cima, vai entrar um violino fazendo staccato, vai entrar
qualquer recurso que você como músico queira usar, ou sound designer, né? Eles são intercambiáveis. E você vai ter a terceira camada de intensidade alta. E às vezes você pode juntar as três, porque aí você teve um inimigo de média intensidade com um chefe, os dois apareceram ao mesmo tempo. As crianças da geração X passaram a infância e a adolescência na companhia de Mario, Zelda ou Sonic. Elas então se tornaram adultos e criaram bandas que tocam versões próprias das músicas que ouviam e continuam ouvindo enquanto jogam videogame. Essas chiptunes que ficaram no imaginário coletivo, hoje em dia são uma influência muito grande, principalmente para artistas de música eletrônica. Aquele pessoal que cresceu jogando Nintendinho, jogando Master System, jogando Game Gear, hoje em dia eles estão com 25 a 35 anos, ou seja, eles são os expoentes musicais. Você tem esse pessoal do dubstep, você tem pessoal muito jovem fazendo electro, complextro, ou esses sons mais mainstream de música eletrônica, rappers, artistas como Chris Brown. Você escuta muito nessa vibe hip-hop sons que remetem àqueles videogames. Você escuta o famoso som de Game Boy, som de videogame, som de Nintendinho. A banda nova-iorquina Anna Managuchi é uma das mais conhecidas e compõe as suas músicas com dois instrumentos pouco convencionais, um Nintendinho e um Game Boy. No Brasil, outras bandas de gamers fazem carreira compartilhando da mesma inspiração. A banda Mega Driver teve inclusive que mudar de nome. O R no final foi para evitar um processo da Sega, fabricante do console Mega Drive. A banda Game Boys também faz uma brincadeira com o nome do console portátil da Nintendo, o Game Boy. Hoje, para mim, o meu trabalho, tanto de direção de arte como curadoria do Festival Multiplicidade, eu me aproprio de todas essas novas tecnologias que estão sendo criadas pela indústria do game de uma maneira absurda, assim. Para mim é primordial, é antes e depois. Tanto as programações, os códigos, todas as interatividades são criadas, como alguns equipamentos, né? Os joysticks, né? A câmera Kinect, são possibilidades que eu acho que abriram um leque muito grande assim, na cultura do entretenimento, eu diria, assim, muito além do que hoje a gente enxerga hoje nos consoles de videogame, né? Tem mesmo os estilos mais underground da música eletrônica foram muito influenciados por isso, desde o trance até o chill, passando finalmente por um estilo em si só, que é o chiptune, né? Hoje em dia você tem cenas de pessoas que vão para um show para escutar um cara tocando música no Game Boy, né? Essa é a cena chiptune. Então isso eu acho que é a maior prova de como os games criaram uma cena independente. Ninguém tá lá para jogar videogame. As pessoas estão lá para escutar sons de videogame com caras de videogame sendo reproduzidos por videogame. Inclusive, para essa cena, se você fizer um som falso, se você usar um simulador de videogame, você é fake, você não é da cena. Você tem que usar o Game Boy. Você tem que levar o Game Boy ao vivo e tocar a música no Game Boy. Em 1997, o jogo Parappa the Rapper deu outro ritmo para a cartela de jogos do PlayStation, ensinando os jogadores a mandarem bem no rap. Estava ficando difícil segurar o controle e se manter parado ao mesmo tempo. Muito antes dos sensores de movimento dos consoles domésticos, em 1998, os jogadores de Dance Dance Revolution aprendiam passos de dança em cima de um tapete com 4 setas. Além de treinar o ritmo e afinar a coordenação motora, o videogame estava deixando de ser um passatempo sedentário. Luz, som, vibração, interatividade. O ano 2000 chegou, o mundo não acabou e você não está numa rave.
Você está jogando Res. Os jogos Frequency e Amplitude inovaram na jogabilidade e abriram caminho para a franquia Guitar Hero, o grande sucesso comercial da empresa Harmonix. Os jogos atuais têm uma paisagem sonora complexa e trilhas elaboradas, que nem precisariam das imagens para ganhar a atenção dos jogadores. Por mais fascinantes que sejam os gráficos em 3D e altíssima resolução, a imersão só é completa com uma experiência auditiva profunda e envolvente.